vocês, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Shalom, amém. Boa tarde para todos vocês, em nome de Jesus. Bom, estou aqui, né, Foz do Iguaçu, estou por aqui perto do terminal de passageiros aqui da cidade e eu queria compartilhar uma palavra, não uma pregação em si, mas uma palavra, assim, vamos falar assim, uma pílula profética, uma pequena mensagem, tipo a estilo devocional. Eu queria deixar para você, para nós, né, para aqueles que amam ao Senhor, para aqueles que realmente têm um coração, né, apaixonado por Deus, um coração realmente queimando por Jesus. Amém? É para você, é para mim, é para você, em nome de Jesus. Amém? Então, enquanto chega o transporte, né, vamos estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Gente, no início do ano, eu fiz uma pequena, vamos falar assim, uma mensagem, tipo um organigrama daquilo que seria, ou como seria realmente, profeticamente falando, o ano 2026. E o ano 2026 já está decorrendo, já está, né, caminhando, já estamos no mês 5, estamos em maio, gente, o ano está passando rápido, está voando, né? Glória a Deus por isso. Deus está acelerando os tempos. Glória a Deus por isso, né? Deus está acelerando os tempos, são tempos proféticos, são tempos escatológicos, onde os sinais, a palavra, as profecias, que tem que acontecer, que tem que se manifestar, né? Que tem que se revelar, está acontecendo, tudo está se cumprindo tal qual como o Senhor, como o Eterno, como o Pai, como Deus tem falado, como o Espírito de Deus tem dito, né? Glória a Deus por isso, né? Então, Deus está acelerando os tempos, e isso não tem a ver que se eu oro ou não oro, não tem a ver se você proclama ou não proclama, é porque já Deus determinou, já Deus decretou, né? Já Deus falou. E se Deus já falou que Ele fará, que ia acontecer, é simplesmente esperar o tempo certo de Deus, e vai acontecer. E estamos nos últimos tempos, porque a palavra diz que nos últimos tempos muitas coisas vão acontecer. Então não adianta até tentar impedir o cumprimento da palavra de Deus, não adianta tentar impedir ou atrasar, porque não vai atrasar. Homem nenhum, profeta nenhum vai atrasar o cumprimento da palavra, das profecias, né, daquilo que já Deus, o soberano, determinou que vai acontecer. Amém? Por mais que nós queiramos ou não queiramos, Deus, Ele vai cumprir. O Senhor, Ele vai cumprir, Ele vai realizar o seu propósito, Ele vai realizar, amém? Ele vai realizar na terra o que Ele já predeterminou, profeticamente falando. Então a Bíblia diz que nos últimos tempos, né, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Então isso vai acontecer, né? Acontecerá pragas, muitas coisas desagradáveis no mundo todo, e isso vai acontecer, está acontecendo, e tem que acontecer até a última vírgula da palavra vai se cumprir. Então quem sou eu para acrescentar ou para tirar aquilo que já Deus determinou que vai ser cumprido, que vai ser realizado? Amém? Só basta nós orarmos, né? A palavra de Deus diz assim, que aquele que é santo, santifique-se mais. E isso a palavra se declara bem claro. Aquele que é justo, justifique-se mais. Aquele que quer pecar, que continue no pecado, né? Mas eu falo assim por mim, como Josué, eu e a minha casa serviremos, adoraremos, ministraremos, servimos, ministramos e adoramos ao único Deus, ao Eterno, ao nosso Deus. Amém? Então a palavra de Deus fala assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa.
Então, o nosso evangelho hoje, biblicamente falando, baseia-se em fé, em crer no Senhor Jesus Cristo, na palavra dele, naquilo que ele disse através do Espírito Santo. Você quer ver dias de salvação? Você quer ver a sua família sendo salva? Você quer ver a sua geração sendo salva? Você quer ver o cumprimento dessa promessa, não somente na tua vida, mas na tua família, na tua parentela, na tua geração? Então creia no Senhor Jesus Cristo, creia na palavra que Ele falou, creia naquilo que Ele tem dito. Amém? Em nome de Jesus. Mas não misture as coisas, né? Não acrescente nem añada aquilo que Deus não fala na palavra, né? É verdade que estamos nos tempos onde muita gente está estudando, está levantando, estão criando escolas de teologia e escolas daquilo e daquilo outro, e tudo isso, entre aspas, parece bom, mas ao mesmo tempo tudo isso também fala da palavra de Deus. A Bíblia fala que muitos levantarão mestres para si, e tudo isso é bíblico, gente. Tudo isso, porque vocês acham que tem esse levantamento de ministério, de escolas daqui e acolá, por todo canto? A Bíblia fala bem claro. A Bíblia fala, o Espírito de Deus fala bem claro que nos últimos tempos muitos sentirão coceira nos seus ouvidos, porque não aguentarão, não suportarão essa doutrina, e levantarão mestres para si. Levantarão mestres para si. Mestres para seu próprio bel prazer, para satisfazer o seu ego, para satisfazer o seu próprio evangelho, a sua própria teologia, a sua própria doutrina, a sua própria placa de igreja, a sua própria religiosidade que tem dentro de si, para se encher, para se sentir realizados. E tudo isso é bíblico. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia com aquilo que se fala, com aquilo que se prega, com aquilo que se está liberando, com aquilo que se está profetizando, porque o Espírito Santo, gente, ele é Deus e ele não erra. Vocês acham que Deus não sabia que iam se levantar escolas de todo canto e por todo canto? Teólogos por aqui, por acolá? Parece bom, gente, mas nós temos que ter muito cuidado. Nos últimos tempos, né, por haver se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. São outras coisas que estão se cumprindo. Então o amor por Deus, pela obra, por Jesus, está se esfriando. As pessoas hoje estão somente focadas, né, nas suas próprias doutrinas, nas suas próprias teologias e ideologias gospel. Porque têm levantado mestres para si, estão levantando mestres para si, seus próprios profetas, seus próprios apóstolos, seus próprios mestres, seus próprios teólogos, e são esses o que têm determinado o destino de muita gente e levado muita gente a crer em coisas que Deus não falou. Só por quê? Porque são gente, entre aspas, de autoridade, homens que se levantam, né? Homens que aparentemente têm uma certa autoridade, são conhecidos em algumas nações, são conhecidos em países, são conhecidos no Brasil. Mas, gente, para mim, o que me importa é o que Deus dá, é o que Deus fala, me desculpe. O que Deus diz, isso para mim é absoluto, é determinante. Se Ele falou, se Deus disse, se Deus declarou, se Deus profetizou, se a palavra que é profética já disse, que nos últimos tempos, e nós estamos vivendo os últimos tempos, estamos vivendo o cumprimento da palavra de Deus, da Bíblia. Deus disse que levantarão, né? A igreja disse que levantará mestres para si. Quem que levantará? A própria igreja. Porque a própria igreja são as próprias pessoas que fazem aos mestres, os próprios mestres. São aqueles que levantam seus próprios líderes, né? Levantarão mestres para si. Levantarão mestres para si, porque não suportam escutar a palavra de Deus, essa doutrina, a palavra de santidade, a palavra de conversão, a palavra de arrependimento, a palavra de transformação. Não aceitam, sino que querem viver e pregar um evangelho que não é um reino de Deus. Estão pregando reino, sim, mas é um falso reino. É um reino mascarado de coisas boas, mascarado de coisas proféticas, de coisas apostólicas, mascarado de coisas materiais, mascarados de sucesso, mascarados de uma boa vida, mascarados de que nós precisamos estar na frente e não atrás, mas é mascarado. Então, e eu continuo instando a você, a igreja, ao povo de Deus,
a buscar discernimento do Espírito Santo. Discernimento espiritual. Peçam de Deus os óculos de Deus, as lentes de Deus para poder ver, discernir, distinguir nítida e claramente. Gente, não se deixem enganar, porque nos últimos tempos a palavra de Deus diz que se levantarão falsos profetas, falsos ungidos, né? Falsos ungidos, falsos Cristo. A palavra Cristo significa ungido, então se levantarão falsos Cristo, falsos ungidos. E esses falsos ungidos hoje em dia têm nomes de profetas, de apóstolos, de mestres, né? Então, gente, igreja, vamos a buscar o discernimento, vamos a nos meter com Deus, vamos a nos meter com o Espírito Santo de Deus, vamos a nos meter com Jesus, vamos a buscar, vamos a entrar na intimidade com Deus, vamos a entrar, aleluia, em lugares celestiais com Cristo e buscar a verdade, encontrar a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e essa verdade nos dará liberdade. A verdade é Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém, gente, ninguém vai entrar no reino de Deus, ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus, através da verdade. Não é através de uma verdade mascarada, não é através de um falso evangelho, não é através de um falso reino, não é através de um falso Jesus, é através da verdade. E a verdade vem para destruir toda mentira, todo engano, toda falsa verdade, todo falso reino, todo falso evangelho. A verdade vem para destruir em nome de Jesus. Mas se eu não busco, se você não busca a verdade, se você não tem intimidade com Jesus, se você não quer buscar por você próprio, por você mesmo, por você mesma, se meter na intimidade com Deus profundamente, você não vai descobrir a verdade, senão que você vai acreditar outra verdade, você vai acreditar o que o profeta disse, o que o ungido disse, e você mesmo não está confirmando, nem certificando se de fato é a verdade. Mas a verdade vem para aqueles que buscam a Deus, para aqueles que o amam. A Bíblia diz que, aleluia, em Salmos, diz que a verdade para aqueles que o amam, e que Deus vai revelar o seu propósito, aqueles que o buscam, aqueles que o amam. Nós temos que buscar, nós temos que amar a Deus. Aquele que ama a Deus vai buscá-lo. Aquele que ama Jesus, ele vai buscar. Aquele que ama o Espírito Santo, ele vai buscar, ele vai ter intimidade com o Espírito Santo, ele vai adquirir, ele vai crescer, ele vai ser levado pelo próprio Espírito de Deus de glória em glória, ele vai conhecer a verdade, ele vai ver nitidamente, aleluia, a verdade. Ele não vai se deixar enganar. Ele não vai se deixar enganar, gente. Busca na palavra, leia a Bíblia, leia a palavra, leia, medita a palavra de Deus em nome de Jesus. Buscai e vivereis. A Bíblia fala bem claro isso. Está escrito na palavra: buscai a Deus, buscai-me e vivereis. Você quer viver o Evangelho? Você quer viver a palavra de Deus? Você quer viver realmente o Evangelho? Aleluia, o cristianismo? Você quer viver o reino de Deus aqui na terra também? Busque ao Senhor de verdade, buscando, e vivereis esse reino. Manifestará a vida de Deus, manifestará a vida do reino, manifestará a vida do Espírito Santo, manifestará a vida de Jesus. Por mais nós precisamos buscar. Eu não vou buscar por você, você não vai buscar por mim, fulano não vai buscar por você, o profeta não vai buscar por você. Você tem que buscar por você mesmo, para que você descubra a verdade, para que você comece a viver a verdade, para que você comece a viver realmente, de fato, aleluia, a revelação do reino e da verdade e da presença e da pessoa de Jesus. Por isso que buscai-me e vivereis. A vontade de Deus está escrito que nós vivamos. Deus, Ele deseja, Ele anela que você viva Ele, que você viva o Evangelho, que você viva Jesus, que você viva, aleluia, a palavra, que você viva guiado pelo Espírito Santo, aleluia, como filho de Deus, como diz Romanos 8,14. E aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Filho de Deus não é aquele que tem um carro novo na igreja, que tem uma casa grande. Não é aquele que profetiza, não é aquele que tem algum dom, não. Aquele que tem um talento, aquele que canta bonito, aquele que prega bonito, não. Os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Os que são guiados, os que são impelidos, mesmo que seja para o deserto, mas aqueles que são guiados, impelidos pelo Espírito de Deus, são esses os filhos de verdade, os filhos de Deus. Então, o 2026, irmãos, é o ano, desde o princípio Deus começou a falar para mim que este ano tem que ser um ano onde os filhos impelidos e guiados pelo Espírito de Deus se levantam
Se levantam, são pessoas que vêm, aleluia, do íntimo, que vêm de viver uma vida em intimidade com Deus. São pessoas, são homens, são mulheres, são jovens que vivem metidos na presença, que vêm de um lugar, aleluia, de intimidade, que vêm de uma comunhão com Deus, que vêm de viver, de experimentar o sobrenatural com Deus, que vêm de viver, que vêm de experimentar as manifestações de Deus na sua vida, que vêm de conhecer, aleluia, a verdade, que vêm de viver a experiência de libertação na sua mente, no seu coração e em muitas áreas da sua vida. São pessoas que vêm de viver, que se metem na intimidade. Amém? São pessoas, são homens e mulheres, são pecadores assim como você, como eu, mas que decidiram, que se posicionaram no Espírito Santo em buscar a verdade, em conhecer a Jesus de forma pessoal, de forma profunda, como ninguém antes, como ninguém nunca vai te ensinar. Que se meteram a confirmar com a palavra na sua vida, o que realmente diz a palavra de Deus. Então, gente, eu insto vocês para que este ano continue sendo esta primeira metade deste ano 2026, aleluia. Já está chegando junho, é a minha primeira metade. Depois da segunda metade, vem coisas maiores. Mas eu espero em nome de Cristo Jesus que a igreja brasileira, venezuelana, do mundo, a igreja de Cristo Jesus, a igreja de Jesus também como nação santa, viva o cumprimento da palavra de Deus, se levanta também. Viva o levantamento, viva o cumprimento da palavra neles e através deles. Porque nós precisamos nos levantar, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos despertar, nós precisamos viver um avivamento dentro de nós primeiro para podermos levar avivamento. Eu não acredito em palavras de avivamento onde não se vê avivamento, gente. Eu não acredito em um falso avivamento onde as pessoas falam que está acontecendo um avivamento e não se vê nada. Historicamente falando, quando se manifesta um avivamento, há transformação não somente na pessoa, mas, aleluia, no entorno da pessoa. Então, eu não acredito nesses falsos avivamentos, que é somente de palavras, de arrepios, de canções, de músicas bonitas. Não, avivamento vem com transformação de dentro para fora primeiramente, mas que essas pessoas transformadas de dentro para fora, aleluia, causam um rebuliço, como diz a Bíblia, causam um rebuliço por onde eles chegam, onde eles se param, onde eles caminham, por onde eles andam, eles causam um rebuliço porque eles são guiados, aleluia, pelo Espírito Santo de Deus. Eles são possuídos pelo poder de Deus, eles são possuídos pelo Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. É isso que é o Evangelho. É isso que é o poder de Deus. Não é somente palavra. É manifestação de poder e de Espírito Santo através de nós. Então, o intuito deste vídeo, desta palavra de hoje, em nome de Jesus, é despertar, aleluia, chamar a tua atenção, que você desperte, que você seja confrontado pelo Espírito Santo, que você seja, aleluia, incentivado, aleluia, a buscar profundamente, que você seja incentivado a viver loucamente, aleluia, o Evangelho do Reino, o Evangelho da cruz. Amém? Em nome de Jesus, a palavra diz que o Evangelho da cruz é uma loucura para aqueles que se estão perdendo. Para nós é poder de Deus. Para você tem que ser o poder de Deus. Amém? Então, gente, boa tarde. Que Deus te abençoe neste final de semana. Hoje é sexta-feira, né? Já se inicia o Shabat. Vamos falar se eu celebrasse o Shabat, né? Mas, gente, Deus está falando. Deus não deixa de falar. Deus hoje colocou no meu coração falar para ti, falar para a igreja, despertar, chamar a tua atenção. Que Deus venha manifestar a sua glória, que Deus venha manifestar, aleluia, a sua presença, que Deus venha te atrair, não somente para o teu quarto buscar, que Deus venha te atrair para viver no Espírito Santo, possuído por Deus, aleluia, que Deus venha te atrair a conhecer a verdade por você mesmo, em intimidade, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, porque disse a palavra, diz o próprio Yeshua, a própria verdade falou, aleluia. Que o próprio Pai, o próprio Abba, o próprio Deus, Ele está buscando, Ele está procurando, aleluia, verdadeiros adoradores, aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles jovens, aqueles que Ele adorem em Espírito Santo e em verdade. Deus está procurando e Deus te encontrou, Deus está dizendo, você é minha. Você é meu, você é minha, eu te encontrei, aleluia, começa a caminhar comigo, começa a andar guiado e possuído com fome e sede da minha presença, em nome de Jesus.
O Pai está procurando. É necessário que hoje nos levantemos em espírito e em verdade, com a palavra de Deus em nossa boca e com o Espírito Santo na nossa vida. E com a verdade na nossa boca, não é com mentira, não é com meio evangelho, com o evangelho completo, com o poder de Deus, com manifestação do Espírito Santo e com manifestação de poder, com manifestação da verdade em nossa boca. Em nome de Jesus, não tenha medo de se levantar. Não tenha medo de confrontar a mentira. Não tenha medo de confrontar o engano. Não tenha medo de confrontar o falso profético. Não tenha medo de confrontar o falso apostólico. Não tenha medo de confrontar o falso magisterial, o falso mestrado. Não tenha medo de confrontar aquilo que é falso, porque o Espírito do Senhor está sobre ti. Deus te ungiu com autoridade, com poder, com autoridade de reino, para dizer assim, disse o Senhor, em nome de Jesus. Mas você precisa se encher da verdade. Você precisa buscar a verdade. Não precisamos nos levantar e nos posicionar neste ano e nesta segunda metade do ano 2026, porque Deus vai fazer proezas. Deus vai fazer coisas maiores, superiores, sobrenaturais. Em nome de Jesus, você vai começar a viver experiências de verdade. Sim, Deus tem experiência para nós. Deus tem experiências maiores para você e para mim. Deus tem experiências para ti, para que você viva experiências que marcam, experiências que realmente marcam um antes e um depois, um abrir de águas. Em nome de Yeshua. Irmãos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida. Amém. E eu te falo como profeta do Senhor, como profeta enviado, aleluia, consagrado pelo Senhor, enviado para este país, para esta nação chamada Brasil. E eu falo para a igreja brasileira, é necessário que você se levante de uma forma sobrenatural. É um novo tempo, uma nova estação, mas Deus te disse que te levantes com poder e autoridade para guerrear e tomar posse da promessa que Deus tem para a tua vida. E Deus levante homens, jovens, mulheres, aleluia, que sejam possuídos com fome pela verdade, com fome pela vida em Espírito Santo, aleluia, em nome de Jesus. Deus está chamando pessoas realmente doidas por Jesus, loucas por Jesus, aleluia. Deus está levantando pessoas, homens que quebrem, que rompam com os protocolos humanos, que quebrem os protocolos, como Jesus fez, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Yeshua HaMashiach, o Espírito do Senhor está sobre nós. O Espírito de Jeová está sobre mim. Então é necessário que nós sejamos possuídos para cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Para que ainda caminhemos na verdade. E vejamos e caminhemos, sejamos também sinais vivos. Sinais vivos do cumprimento de Deus, que por onde nós passemos, por onde nós andemos, por onde nós falemos, por onde nós liberemos a palavra, Deus venha respaldar e manifestar o seu poder, aleluia, sobre nós e através de nós. Amém? Em nome de Cristo Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto, a sua verdade sobre a tua vida, que Deus te dê paz. Deus te dê shalom, amém? Te amo no amor de Cristo, ora por mim. Eu estarei orando pelo Brasil, pela igreja de Jesus, que vai se levantar no Brasil, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Assim eu creio e assim eu declaro e profetizo no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.